Mamãe, você sabia que nós temos um puerpério de 3 anos? E tem uma explicação para isso, é um momento de muito crescimento e muita transformação. E o casamento que resiste a esses 3 anos tem grandes chances de durar muito tempo, porque é muito difícil, tanto para a mulher, para o marido e para o bebê. Hoje faz 1 ano e 11 meses. Então, eu tenho 1 ano e 1 mês. Esse período a gente não tá preparada para viver. Maternidade é como se fosse um projeto que a gente não tem escolha em desistir. A maioria das mães relatam que o sentimento de raiva é o que mais acontece no pós-parto e no puerpério. Normalmente os sentimentos que mais imperam além da raiva, medo, culpa, frustração, comparação, ansiedade, desalento e também não ter paciência com o choro. O estado emocional que a gente passa é um regresso à nossa infância. É um estado de infantilidade, no sentido de se reconectar com a nossa criança, aquela criança inocente. Na gestação a gente cria um estado de êxtase, uma ilusão, um romance e cria várias expectativas. A gente se sente maravilhosa com aquele barrigão, em alguns momentos não bem, em outros momentos bem, mas em alguns momentos a gente se sente maravilhosa, em êxtase. Assim, conectada mesmo com Deus, com a divindade, né, por estar gerando uma vida. Só que essa realidade imaginária, esse mundo fantasioso, não vai acontecer quando a criança nascer. São sensações únicas, incríveis. Algumas mulheres podem não sentir essas coisas devido à ancestralidade, à linhagem feminina, como foram conduzidas gestações. Para cada uma de nós é uma experiência e tem relação com a nossa infância também. A forma como a gente foi gestada e nossas mães foram gestadas, nossos avós foram gestados, influencia. E as sensações que a gente tem também remetem muito à nossa infância. A gente acha que quando o bebê nasce, o corpo vai voltar ao normal, a mente, a vida. Não. Conforme acontece o parto, às vezes as mulheres sofrem violência obstétrica, acontecem umas intercorrências naquele momento de nascimento e renascimento da nova mulher. Na gestação é como se a gente estivesse vivendo uma parte infantil, uma parte da nossa infância que foi boa. Quando o neném nasce, a mãe vive um luto. É um luto porque nunca mais nós seremos uma pessoa. E sim 2 ou mais. E tem um lado que nunca mais eu vou estar sozinha. E também um lado, meu Deus, e agora? Tudo tem 2 lados. O copo meio cheio ou meio vazio. E quando acontece o puerpério, a gente não está preparado e a gente acaba enxergando o pior lado. Aquela gestação encantadora, aquelas partes, né, que o bebê mexia, todo mundo dava lugar pra gente, aqueles benefícios de grávida, aquelas perspectivas de quando o neném nascesse, acaba que vem a realidade que a gente não tá preparada. E aquele luto por não termos mais algo dentro, ele está fora e temos que lidar com isso de maneiras mais não tão fáceis de quando estava dentro.
Temos também a questão da fusão das almas. Quando tá dentro da gente, há uma fusão. E quando tá fora, também há uma fusão. Na gestação é uma coisa só. E quando sai, se torna um laço espiritual, um cordão umbilical quântico. Há um estiramento, há uma retirada de dentro. Essa fusão nós podemos entender que a mulher é abençoada pelas informações que são trazidas pela alma dessa criança. E quando a criança nasce, acontece a separação não só física, como espiritual também. Então, as almas ficam individualizadas, entrelaçadas por um cordão. E essa individualização, ela ocorre num processo de 3 anos, dura 3 anos. E nesses 3 anos é muito desafiador. É um processo assim que o que tá na gente vai ser refletido na criança. Principalmente os nossos traumas, o que a gente vivenciou com a nossa mãe, com a nossa referência materna. A gente vai entendendo se a gente tem a oportunidade de falar o que estamos sentindo, o que está acontecendo. E só quem está vivendo isso que vai te entender e não vai te julgar, só. E não tem como ter uma vida igual antes da gente ter filhos. Mudou, é completamente diferente. O puerpério, ele vem para a gente resolver questões. E a criança é que vai trazer essas questões. Aquelas coisas que você guardou debaixo do tapete. Aqueles traumas. Ele vai trazer à tona para você resolver. Todas as emoções, medo, rejeição, culpa, abandono, aquelas emoções terríveis que você foi negligenciada, elas vão vir com tudo nesse período para você resolver. Se você não olhar, você vai ter depressão, raiva, ansiedade, medo, angústia. Tem que olhar. O seu bebê será a sua versão exata do que você mais odeia em você. Se você odeia se sentir culpada, se você odeia explodir, se você se odeia sentir medo, sentir raiva, sentir... E por que o seu bebê vai ser a sua versão que você mais odeia? Porque ela veio te ensinar amor incondicional. Te ensinar a se amar, porque se você não consegue se amar incondicionalmente, você não consegue amar a sua criança. Nós não nos amamos incondicionalmente porque nós não recebemos isso dos nossos pais. E os nossos pais não souberam dar porque eles também não receberam. Eles não sabiam como dar. Salvo exceções, algumas pessoas não têm esses gatilhos. Mas a maioria da nossa geração não teve o amor incondicional e a gente vai aprender nesses 3 anos. Então, Deus nos deu essa missão de amar incondicionalmente. É uma missão difícil, mas não é impossível. Então, observem as suas crianças, o que elas estão dizendo. Se você não conseguir se amar, você não vai conseguir amar essa criança. E você, mãe, se você fizer esse processo de cura, se amar incondicionalmente, você vai curar todas as suas antepassadas e as suas descendentes. Nós estamos aqui para aprender, em primeiro lugar, a nos amar. Amai uns aos outros como a ti mesmo. Como que eu vou amar os outros se eu não me amo? E vamos mais profundo. A forma como eu me amo é a forma como eu amo Deus. É a forma como está registrado o meu amor pelo divino. Então, se eu não estou me amando, eu não estou amando o meu Criador. E aí as coisas não vêm com facilidade. As curas, as glórias, as coisas boas não vêm, porque eu não acredito nesse amor. Então, temos que acreditar e nos amar incondicionalmente. Tudo está em nós, tudo está aqui dentro. A cura está aqui. O amor é a grande chave.
Eu não posso não me amar, porque eu tenho uma partícula de Deus aqui dentro. Então você diz para você mesmo: tá tudo bem, eu vim aqui para aprender. Eu recebi essa oportunidade para eu aprender, tá tudo bem, eu vou aprender. Diga: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis, porque o meu Senhor está comigo, meu Criador está comigo, meu Deus está comigo. Então a gente tem que sempre lembrar que a gente sempre vai estar com essa força, e essa força somos nós também. Quando a raiva vir, a culpa, o ódio, a tristeza, o sentimento de abandono, de frustração, de rejeição, de solidão, o primeiro passo é saber que você não é esse sentimento, você está com ele, mas não é você. Provavelmente foi o que sua mãe passou, o que está registrado aí dentro. E se você não tem disponibilidade emocional para estar presente com seu filho, para fazer as coisas, é porque é o que está registrado nos primeiros anos da sua vida. E tá tudo bem, você tá aqui para aprender a mudar esse padrão, esse registro, para fazer diferente, para que o seu puerpério seja mais leve. Toda mulher puerpéria precisa de apoio emocional, deveria ser gratuito. Não pelo convênio, não tem que ter pago, deveria. O pai deveria ser esse apoio emocional. Mas às vezes não é possível, às vezes ele não sabe, às vezes não consegue, às vezes não tem disponibilidade emocional para ser. Então busque apoio emocional. Ou seja, seu próprio apoio. E é preciso fazer uma reprogramação da sua infância. Uma meditação guiada, uma reprogramação, para que seja ressignificado as coisas não positivas. E no próximo vídeo a gente vai fazer essa reprogramação. Aquela gestação encantadora, aquelas partes, né, que o bebê mexia, todo mundo dava lugar pra gente, aqueles benefícios de grávida, aquelas perspectivas de quando o neném nascesse, acaba que vem a realidade que a gente não tá preparada. E aquele luto por não termos mais algo dentro, ele está fora e temos que lidar com isso de maneiras mais não tão fáceis de quando estava dentro. Temos também a questão da fusão das almas quando está dentro da gente. Há uma fusão e quando está fora também há uma fusão. Na gestação é uma coisa só. E quando sai, se torna um laço espiritual, um cordão umbilical quântico. Há um estiramento, há uma retirada de dentro. Essa fusão nós podemos entender que a mulher é abençoada pelas informações que são trazidas pela alma dessa criança. E quando a criança nasce, acontece a separação não só física, como espiritual também. Então, as almas ficam individualizadas, entrelaçadas por um cordão. E essa individualização, ela ocorre num processo de 3 anos, dura 3 anos. E nesses 3 anos é muito desafiador. É um processo assim que o que tá na gente vai ser refletido na criança. Principalmente os nossos traumas, o que a gente vivenciou com a nossa mãe, com a nossa referência materna. A gente vai entendendo se a gente tem a oportunidade de falar o que estamos sentindo, o que está acontecendo. E só quem tá vivendo isso que vai te entender e não vai te julgar, só. E não tem como ter uma vida igual antes da gente ter
filhos. Mudou, é completamente diferente. O puerpério, ele vem pra gente resolver questões. E a criança é que vai trazer essas questões. Aquelas coisas que você guardou debaixo do tapete, aqueles traumas, ele vai trazer à tona para você resolver. Todas as emoções, medo, rejeição, culpa, abandono, aquelas emoções terríveis que você foi negligenciada, elas vão vir com tudo nesse período para você resolver. Se você não olhar, você vai ter depressão, raiva, ansiedade, medo, angústia. Tem que olhar. O seu bebê será a sua versão exata do que você mais odeia em você. Se você odeia se sentir culpada, se você odeia explodir, se você se odeia sentir medo, sentir raiva, sentir... E por que o seu bebê vai ser a sua versão que você mais odeia? Porque ela veio te ensinar amor incondicional. Te ensinar a se amar, porque se você não consegue se amar incondicionalmente, você não consegue amar a sua criança. Nós não nos amamos incondicionalmente porque nós não recebemos isso dos nossos pais. E os nossos pais não souberam dar porque eles também não receberam. Eles não sabiam como dar. Salvo exceções, algumas pessoas não têm esses gatilhos. Mas a maioria da nossa geração não teve o amor incondicional e a gente vai aprender nesses 3 anos. Então Deus nos deu essa missão de amar incondicionalmente. É uma missão difícil, mas não é impossível. Então observem as suas crianças, o que elas estão dizendo. Se você não conseguir se amar, você não vai conseguir amar essa criança. E você, mãe, se você fizer esse processo de cura, de se amar incondicionalmente, você vai curar todas as suas antepassadas e as suas descendentes. Nós estamos aqui para aprender, em primeiro lugar, a nos amar. Amai uns aos outros como a ti mesmo. Como que eu vou amar os outros se eu não me amo? E vamos mais profundo. A forma como eu me amo é a forma como eu amo Deus. É a forma como está registrado o meu amor pelo divino. Então, se eu não estou me amando, eu não estou amando o meu Criador. E aí as coisas não vêm com facilidade. As curas, as glórias, as coisas boas não vêm, porque eu não acredito nesse amor. Então, temos que acreditar e nos amar incondicionalmente. Tudo está em nós, tudo está aqui dentro. A cura está aqui. O amor é a grande chave. Eu não posso não me amar, porque eu tenho uma partícula de Deus aqui dentro.